Então, eu tenho aqui a parte imaginária. Então, como é conjugado, então eu vou ter aqui o sigma aqui, né? Vai estar aqui o xzinho. Só que difere a parte conjugada, né? Então, aqui são as minhas raízes, né, conjugadas. Olhando para esse cara aqui e substituindo aqui nessa equação, né, você observando aqui o valor, o que é que vai acontecer? Isso aqui é um cosseno. E como é negativo, né, a parte real é negativa, ele vai ter um decaimento, ele vai fazer isso. Ó. Ou seja, transcorrido um determinado tempo, ele vai oscilar, mas né, ele vai estabilizar, ou seja, no regime permanente, né, isso aqui é o transitório dele, ele vai decaindo e vai parando. E esse tracejazinho aqui é exatamente o que a gente chama de envelope, tá? Que ele está envelopando aqui a minha resposta. Então ela vai seguir esse caminho aqui desse valor, tá? Ele vai baixar por conta disso, porque como esse cara aqui é negativo, ele vai baixar. Se ele for positivo, que é o caso contrário aqui, o que é que acontece? Eu vou deixar aqui, né? Isso aqui é J ômega menos J ômega. Né? Desculpa, menos J. Deixa eu apagar aqui, me atrapalhar aqui. Tô fazendo rápido aqui que eu tô vendo a hora do tempo passar e. Mas beleza, qualquer coisa a gente faz outra aula. Não tem estresse não. Não me estressar não. Que pressa. Então veja, vou só fazer aqui com calma. Então aqui eu tenho a minha parte real, tenho a minha parte imaginária, tá? A parte imaginária, e vai estar aqui, né? A parte real vai estar positiva. E aí isso é um problema, né? Você já sabe por quê, né? Porque agora esse carinha aqui é positivo. Então se ele é positivo, o sinal tem esse mesmo formato, só que ao contrário. Ele vai fazer isso, ó. Ele vai amplificando, porque a minha resposta aqui ela é positiva, né? A parte real é positiva, e ele vai amplificando nessa quantidade aqui, tá? E obviamente esse sinal aqui não interessa pra gente, porque a gente quer trabalhar com isso aqui. Eu quero que o sistema dinâmico ele tenha uma parte transiente e depois ele se estabeleça aqui no regime transiente, tá? E isso aqui vai crescendo indefinidamente, tá? E é esse cara aqui que a gente chama de subamortecido, tá? E aí a gente vai ver que muitos sistemas dinâmicos vão estar nessa região aqui, porque o atrito é uma coisa que a gente está sempre o tempo todo evitando, né? Então eu não vou aumentar o atrito para minha resposta ficar. Então eu vou tentar mudar outras coisas para melhorar essas oscilações, tá? E a última, né? Para fechar aqui, é quando essa mesma equaçãozinha que eu coloquei aqui para vocês, ela tiver essa situação aqui, quando o B for zero e o K for maior do que zero, tá? E aí, nessa situação, olhando para a minha função de transferência, ó, a minha resposta dinâmica, ela vai ser dada por isso aqui, tá? Não vou mostrar agora para vocês, porque eu já fiz a demonstração, mas é só substituir do mesmo jeito que eu fiz, só que agora como são complexas, né? S1 e S1 vai ser igual a J ômega T e S2 vai ser menos J ômega T, tá? Então só substituir, não vai ter parte real. Como não tem parte real, não vai sobrar aquela exponencial, tá? E aí o que acontece? No plano complexo, isso vai estar assim, né? Real, imaginário. Então elas vão estar aqui, né? Uma positiva e outra negativa, certo? E o que é que vai acontecer com a minha resposta agora? Agora eu não tenho mais um envelope exponencial. Ou seja, esse cara aqui é uma função seno. Então, desculpa, uma função cosseno. Então ela vai ficar assim, ó. Quanto tempo passar, ela vai continuar, tá? E ela vai ficar marginalmente estável porque depende dos valores aqui que eu tenho, tá? Que vai ser a frequência e o ângulo de fase, tá? E aí o que acontece? Se eu pegar agora a minha equação, tá? A minha equação diferencial que eu tinha lá e dividir agora pela massa, que eu quero agora introduzir dois conceitos aqui para vocês, tá? Dividir tudo pela massa, eu vou ter isso aqui, ó.
Então eu estou trabalhando aqui com a massa. Se eu fizer isso, aí eu vou trabalhar aqui do mesmo jeito lá, né? Com as raízes, tá? Então vai ser menos b mais ou menos b ao quadrado menos 4ac. Não vou esquecer nunca desse negócio. Depois de 250 equações que eu fiz. Vou substituir novamente, tá? Isso aqui é porque eu quero chegar nos valores para a parte mecânica, né, do sistema, massa mola. Então eu vou ter aqui o B. Agora não é o B, né? O B agora é isso tudo aqui. E o C é isso tudo. E o A é 1. Então aqui vai ficar B sobre M. É isso? Mais ou menos a raiz quadrada de B sobre M. Certo? Menos 4 vezes 1 vezes km. Ok? Dividido por 2, que agora eu não tenho, agora é vezes 1, né? Por 2. E aí, o que é que acontece com isso, né? Ó, olhando para cá. Quando eu tenho aquela situação anterior, que eu tenho mostrado para vocês, quando B é igual a 0 e o K é maior do que 0, então eu vou ter a seguinte situação, tá? Isso aqui eu estou querendo demonstrar de onde vem a frequência natural não amortecida, tá? Esse termo aqui vai ficar 0. Então eu vou ter um 0 ao quadrado menos 4k sobre m, tá? Isso aqui dividido por 2. Então de cara você já vê que eu posso tirar esse 4 aqui da raiz, né? Vou cortar. E aí quando esse sistema faz isso, vai sobrar só quem? Raiz de k sobre m, que é a minha, que eu chamo esse termo de frequência natural não amortecida. Frequência natural não amortecida. Tá? Que é o que a análise modal vai me dar. Se eu tenho vários, isso aqui é para um grau de liberdade, mas se eu tenho vários graus de liberdade, eu vou ter ômega 1, ômega 2, eu vou ter várias frequências para o meu sistema. Tá? Vou ter diversas frequências aqui, dependendo de acordo com os graus de liberdade que eu estou trabalhando. Tá? Então eu vou ter vários modos de vibrar da minha estrutura. Tá? E também, olhando para essa equaçãozinha aqui, existe uma outra situação, é quando eu tenho aqui o meu B, ele vai ser esse radicando aqui agora, esse radicando todinho agora, que ele é dado por isso aqui, né? Eu vou tracejar aqui meu radicando. Quando esse cara aqui for igual a 0, que é a parte crítica, né? Então eu vou ter B ao quadrado M menos 4k sobre M, tá? Isso agora vai ser igual a 0. Então o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Eu vou ter que vai ser B ao quadrado sobre M ao quadrado vai ser igual a 4km, é isso? A 4km. E fazendo aqui umas manipulações aqui desse sisteminha aqui, eu vou chegar numa relação que a gente chama de fator. Eu vou fazer aqui rápido, porque estou perdendo muito tempo com isso aqui. Fator de amortecimento, que é exatamente, né, amortecimento, que esse cara aqui vai ser um parâmetro, que é o zeta, vai ser um parâmetro para o meu sistema de controle, no meu sistema de vibração, tá? E aí o que acontece? Ele vai ser uma relação entre o atrito que eu tenho e a parte quando eu tenho a situação crítica, né? O amortecimento crítico seria 2 raiz de km, que ele está aqui, né? Estava na outra equação aqui. Quando eu fiz aqui, ó. Tá? Que é essa situação aqui. E aí o que acontece? Esse cara, olhando lá para os meus sistemas, ele vai ter a seguinte situação também, né? E aí agora eu vou separar os três sistemas que são estáveis, né? Que são os que me interessam. Então, quando ele for maior do que 1, então eu vou ter aquela situação do sistema sobreamortecido, certo? Quando
ele for igual a 1, que é o sistema criticamente amortecido, e quando o meu zeta for entre 1 e 0, ele variar de 0 a 1, tá? Eu vou ter um sistema subamortecido, ok? Então, isso aqui também é chamado no software de dumping ratio, né? Dumping, né? Chama de dumping ratio, né? Que é a razão de amortecimento. Dumping é o meu amortecimento, ok? Então, esse cara aqui vai determinar, e só relembrando, né? Qual era a resposta de cada um desses sistemas, né? Esse cara fazia isso, esse cara fazia isso aqui, e esse cara ficava oscilando, mas depois parava. Mas todos eram estáveis. Então eu separei tudo aquilo ali no estáveis, tá? E aí o que acontece? A minha equação diferencial de segunda ordem, ela vai ter dois parâmetros únicos, que vai ser a minha frequência natural e o meu zeta. Com esses dois caras aqui, eu determino tudo do meu sistema dinâmico, tá? Deixa eu dar uma parada aqui no vídeo, tá? E aí eu vou voltar aqui para minhas... Vou deixar isso aqui anotado para vocês. Tomando para vocês essa nojeira aqui. Agora eu vou voltar para cá. Deixa eu voltar aqui. Onde é que eu tô, meu Deus do céu? Deixa eu só voltar aqui, que eu tenho uma figurinha legal aqui. Pronto. Deixa eu botar aqui e eu boto para gravar. Então aqui, né, eu tinha mostrado para vocês o meu sisteminha massa-mola, né? E aí, se eu puxar esse cara e soltar, ele vai ter esse comportamento aqui que eu já mostrei para vocês, que é uma função harmônica. Tá? Posso ter uma excitação também harmônica. E aqui eu tenho, né, a minha frequência natural. Eu mostrei de onde é que vinha esse cara aqui, tá? E isso aqui é bem importante vocês terem em mente. Por quê? Porque é isso aqui que a gente consegue resolver problema. Por quê? Porque eu tenho uma frequência natural, por exemplo, de 1 Hz. E eu não quero que minha máquina passe por 1 Hz. Mas hoje a gente trabalha com inversores, né? Inversores de frequência nos motores, né? E esses caras aqui, eu vario a minha rotação, né, do meu motor. Então, inevitavelmente, ele vai passar em algum ponto por uma frequência natural que vai dar o fenômeno de ressonância, que eu não quero que aconteça na minha estrutura, ou que se aconteça, ele aconteça o mais rápido possível, tá? E aí é importante, porque aí você sabe, pô, se eu alterar a massa da minha, por exemplo, do meu suporte, eu tenho um suporte aqui de pneu, por exemplo, né? Tem ele aqui está na longarina, né? Esse cara aqui está recebendo um sinal randômico aqui, ele está vibrando, né? Ele está fazendo isso, e eu quero saber como é que meu suporte vai aguentar. E aí eu sei que eu tenho uma frequência natural que tá passando, né? O motor lá tá funcionando na estrada, e tá o carro, né? O caminhão, e aqui eu tenho uma frequência natural. O que é que eu faço? Bem, eu posso aumentar a rigidez. Como é que eu altero a rigidez? Eu posso mudar material. Pô, mas o negócio já é de aço carbono, eu não tenho muito que inventar. Então aumenta a massa. O que é que eu vou fazer? Eu vou aumentar as espessuras da chapa. Eu vou tornar o negócio, aumentar a massa, e aí eu altero a frequência, o modo de vibrar dele, e aí eu me livro da ressonância, que é um negócio que eu não quero que aconteça. Tá? Eu já tinha mostrado semana passada a questão lá da ponte, né, que caiu lá, ponte Tacoma. Tá, ok? Então aqui eu tenho um gráfico, né, onde eu tenho a minha resposta livre, que eu mostrei para vocês. Então o sistema... Isso aqui é um sistema subamortecido. Quando o B é zero, eu não tenho nenhum amortecimento, então ele vai ficar até essa resposta livre. E aí o que acontece? Eu tenho agora uma força, né? Tem uma forçante aqui, e aí eu vou ter esse sinal de entrada no meu sistema, e aí a resposta do meu sistema vai ter esse formato aqui, tá? E aí o que é que a gente vai analisar? Exatamente essa relação de entrada e saídas. Quando eu tenho agora o amortecimento, eu tenho esse termo aqui de amortecimento, o que é que acontece? Eu tenho a minha força de excitação aqui em azul, tá? E eu tenho aqui minha força de amortecimento, que está
retirando, né, energia aqui do meu sistema, tá? E aí o que é que vai acontecer? Ele vai fazer aquele pico, ele é um sistema subamortecido, só que agora, ó, o envelope aqui, ó, acontecendo. Eu tenho um amortecimento, então ele vai, isso aqui é por conta das exponenciais negativas, né, que é o envelope, estão lembrado? E aí ele vai decaindo, isso no transiente. Dado um tempo tendendo a infinito, ou seja, a resposta impermanente, ele vai parar, tá? Então é isso que a gente vai analisar. Só que esse regime permanente aqui, se eu tiver uma força que não para de atuar, ele vai ter um comportamento dinâmico aqui também, tá? Ele vai perder esse transiente aqui, mas vai ter uma resposta de regime permanente, que é o que a gente vai precisar na análise harmônica, tá? E aqui é só uma figurinha mais bonitinha do que eu tinha feito, né, do amortecimento crítico, tá? Que é o 2 km, 2 raiz de km, tá? E aqui só mostrando a oscilação. Aqui também tem uma coisa que eu esqueci de falar, que é a frequência natural não amortecida, que quando a gente substitui lá na equação diferencial o conjugado, né, eu vou ter a resposta, né, as raízes, elas vão ficar menos zeta ômega n, mais ou menos, tá? Ômega n raiz de 1 menos zeta ao quadrado. Tá? Então isso aqui, no final das contas, é isso aqui é J, né? A raiz do meu sistema agora. E aí o que acontece? O ômega D, ele é a frequência natural, que é esse termo aqui, ômega D, é a frequência natural não frequência natural amortecida. E aí o que acontece? Quando eu tenho qualquer tipo de amortecimento, né, ele vai vibrar desse valor aqui, tá? E aqui é um gráfico mostrando exatamente o decaimento do logaritmo, né? Então, à medida que, dependendo do meu zeta, eu vou reduzindo aqui, ó, eu tenho um amortecimento do meu sinal. Aqui eu tenho um outro sinal de resposta, mostrando aqui a variação do meu zeta. E aí o que acontece? Se eu altero o meu amortecimento, ó, o que está acontecendo com essas curvas? Vocês estão observando que nessa relação aqui entre ômega n e ômega d, eu vou ter a relação 1. Ou seja, quando eu entro na ressonância, ou seja, a vibração da minha máquina, ela está chegando na minha vibração, né, natural, minha vibração natural. O que é que acontece? Eu entro em ressonância. Então veja que eu tenho picos aqui, ó. Então tem um fator de amplificação gigantesco. Então eu tinha ali o meu suporte para suportar 1000 kg, tá? Se eu passo, né, se eu chego perto da ressonância, a carga que eu vou ter aqui vai para a estratosfera, né? Então eu tenho que mudar meu zeta aqui para tentar minimizar isso aqui. Eu coloquei um gráfico maior, não coloquei, você tem que colocar só para mostrar aqui. Essas figurinhas não ficaram muito legais, tá? Mas é só para vocês terem ideia. E é essa resposta que eu vou procurar ver na análise harmônica, né? Então eu vou meter uma carga aqui e eu quero saber onde é que vai dar esse pico aqui na minha estrutura. Qual é a pior frequência que vai me dar esse pico? Por quê? Porque aí meu projeto vai estar em cima dessa frequência que eu estou trabalhando no meu sistema, tá? Então é isso que eu tenho que ter cuidado, tá bom? Deixa eu passar aqui para frente. A gente já fez aqui a parte do prato destiladinho, tá? E finalmente a gente vai começar agora. Deixa eu parar aqui o vídeo.